Olá, pessoal, iniciando mais uma aula aqui online do curso de Processo Constitucional na nossa turma da FANESE, no dia 27 de maio de 2020. Na aula passada, nós começamos a trabalhar especificamente com os instrumentos de controle de constitucionalidade concentrados. Nesse sentido, estávamos concluindo o instrumento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tá. Até eu descobri o que está acontecendo, eu vou voltar para uma metodologia antiga que é melhor. Para a tela, registrar chamada, né? Vantagens de não ter participação, está todo mundo presente. Dentro disso, vamos para o nosso apresentaçãozinha, tá aí. Só achar aqui onde está a minha tela de apresentação. Ótimo. Então, na aula passada, nós começamos a ver controle de constitucionalidade, né, nas aulas passadas, na verdade. Vimos que são 5 instrumentos, né? Eu achei interessante. Obrigado aí, Aline, por isso, né? Obrigado. Eu achei interessante que pelo menos 3 ou 4 alunos no vídeo, eles argumentaram que existem 4 ações de controle de constitucionalidade, certo? Então, assim, como as coincidências foram grandes, eu tive a curiosidade de ir pesquisar, né, e descobri que tem alguns doutrinadores que falam em 4, né, eles não consideram a ação interventiva como controle de constitucionalidade. No entanto, né, não é assim. E o erro também é repetido pelo STF. Você tem uma página do STF lá que ensina ao cidadão quais são os remédios constitucionais concentrados, e o STF se refere a 4 remédios. No entanto, quando você vai procurar lá nos temas, né, do STF específicos, e ele vai falar de controle de constitucionalidade, ele trata da ação interventiva também, certo? Nesse sentido, Pedro Lenza, né, e alguns doutrinadores, eles tratam das 5, até porque a ação interventiva, embora ela tenha uma fase político-administrativa, ela tem uma fase judicial, que é um controle concentrado, queira ou não queira, ok? Né? Então, alguns aí eu pedi para alterar isso no vídeo e adequar, né, já que o vídeo seria sobre o conteúdo dado em sala de aula, né, e o conteúdo a gente deu 5, certo? Então, embora existam outras posições, o vídeo é sobre o conteúdo, só para lembrar isso. E nessas aulas passadas, nós observamos, então, o conceito, a competência do STF, dos tribunais de justiça estaduais, né, o que é objeto da ADI, o que não é objeto de ADI, o que se entende por atos normativos, a legitimidade, a pertinência temática nos casos em que é exigida, modulação de efeitos, o caráter dúplice ou ambivalente aí da ação direta de inconstitucionalidade, constitucionalidade,
né? Quem quiser ver esse assunto em 1 minuto, se prepare aí para ver o vídeo de Fran, que ela tratou desse tema, de forma muito legal, inclusive, certo? Uma coisa dos vídeos, né, é que a gente vê que o aluno ele acaba, né, desenvolvendo até uma didática para apresentar um assunto difícil em pouco tempo, certo? E alguns, né, que falam assim, meu vídeo, né, o senhor não avaliou, não ficou tão legal assim, né, mas houve, como eu diria, desafio, né? O aluno saiu da inércia, de uma timidez, para fazer algo, né, que, embora difícil para o aluno, ele conseguiu atender, certo? A minha aqui, Marília, ela deu uma melhorada, certo? Mas eu acredito que é pela quantidade de lives também. Então, tem todas essas variáveis, né? Computador, como está a banda da internet como um todo, na ponta de vocês aí, né? Fazer ao vivo é só para a Rede Globo mesmo, com o Faustão, que aí o equipamento é bom. Para a gente vai aos trancos e barrancos. Essa pandemia é interessante, porque ela obrigou todos nós, né, até quem era contra a tecnologia, a se transformar. Então, o professor teve que implementar suas metodologias didáticas, teve que aprender a dar aula à distância, teve que aprender a se comunicar com os alunos, inclusive fora dos horários de aula, né? No meu caso, final de semana e feriado. E, de outro lado, os alunos, né, estão aí também, como disse a filósofa Liz, naturalmente, né, tendo que se adequar também a essas coisas, com 200 mil atividades, né, e com problemas aí de internet, ficando aí penhorada a casa por causa da conta da Vivo, né, de usar dados e essas coisas, mas vamos aos trancos e barrancos. Para chegar ao ponto, né, que Eva, lá do povoado São José, lá em Japaratuba, dá para assistir aula aqui, né? A gente fica até feliz com isso. Tem mais alguém aí assistindo do interior? Mais ou menos, né, Bruno? Socorro é interior, mais ou menos, né? Socorro, eu diria que depende de onde de Socorro, né? Se for ali do Pai André, né? Se for do lado escuro do Parque dos Faróis, né? Se for ali naquela área do Calumbi, né? Aí eu vou dizer que é, respectivamente, interior e zona de guerra, certo? Mas Fernando Collor, Marcos Freire, né? É melhor do que alguns bairros aqui de Aracaju. Meu amigo, se eu pudesse, Luiz Rogério, já teria feito há muito tempo, complicado, né? Mas aí passe, isso aí inclusive é MPF. Aí em Socorro, é? Ah, não sabia não. É bom fazer uma reclamação aí na ouvidoria do Ministério Público, né? Tem uma promotoria do consumidor aí em Socorro que fica no Marcos Freire 2, né? Eu estou vendo aí Pedro Alexandre, Ana Cláudia está de Pedro Alexandre, né? E o sinal aí não deve ser muito bom não, né? Pedro Alexandre é fronteira com que, Ana Cláudia? Poço Verde, Canidé, mais ou menos por aí, né? Luzia do Itaim também, Marília está bem longe, né? E aí o sinal não deve ser muito bom para Marília também, lá em Santa Luzia, assim Pedro Alexandre, e por aí vai, né? Vamos lá então, pessoal. Continuando nossa revisão, eu normalmente edito os vídeos, viu? Aí essa parte de enrolação ela voa, né? Então, olha, né? E o raio cai no cabo, vai até aí no seu computador,
né? E você vai morrer assistindo o processo constitucional. É o sonho de todo mundo. Bruno vai virar X-Men, né? Qual é o X-Men que você vai virar, Bruno? Você falou X-Men, né? Eu pensei logo no Coisa, mas aí não é X-Men, já é outra galera. Então vamos lá, a gente viu o elemento conceitual da Constituição, né? O elemento temporal na aula passada, e paramos aí, né? Sem maiores enrolações, né? Aí eu corto até aqui e a gente começa de novo. Então, pessoal, dando continuidade aí ao curso de processo constitucional, nós paramos na aula passada tratando sobre a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Eu até marquei a página aqui do Lenza, que trata disso, né? Porque são tantos nomes. E aí você vai falar, né? Eu particularmente, eu não me preocupo muito hoje com isso. Mas, assim, se for dar aula para cursinho, ou se eu for estar estudando para concurso, é importante que você saiba os sinônimos, porque concurso gosta de pegar o sinônimo menos usual para lhe perguntar o que é aquilo. Então, teoria dos motivos determinantes também é chamado de efeitos irradiantes ou transbordantes, ratio decidendi, Rho versus obter dictum e por aí vai, certo? Então, tem vários nomezinhos. Perceba, o que é basicamente isso? Não é nada demais. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente aprendeu que não pode. E que o STF, num dado momento, disse que para eles poderia. Né? O que a gente aprendeu em processo civil? A gente aprendeu em processo civil que o que faz a coisa julgada é a decisão e não a fundamentação. Não foi isso? Tá? Então, o que faz a coisa julgada é a decisão e não a fundamentação. Deixa eu só mudar uns parâmetros aqui no meu transmissor para ver se é isso que está dando problema. Vamos mudar aqui para 128 e vamos mudar aqui para 7.000. Deixa eu ver se esses ninhos que estão dando melhor uma. Então, basicamente, né, a gente aprendeu, como eu disse, que os fundamentos não fazem parte da coisa julgada. E, nesse sentido, essa teoria do STF contraria isso. Essa teoria do STF, que o STF está tentando adotar aqui, não é do STF, na verdade, ela tem outras origens. Essa teoria estabelece que parte dos fundamentos também fariam coisa julgada, certo? Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, em que uma determinada lei violou o princípio da presunção da inocência, né? E esse fundamento, ele não constou lá do decisum, outra lei que violasse o princípio da presunção da inocência, né, estaria violando esse julgado do STF. Mas para dizer isso, né, teríamos que estar afirmando que a parte de fundamento da decisão também faz coisa julgada. E não é isso que se adota no nosso sistema. Poxa, eu tô vendo aqui, eu tô ficando revoltado já com esse negócio. Minha imagem aqui, ela tá pulando pra caramba. Deixa eu ver se dá uma melhorada aqui.
Vamos ver, agora eu diminui bem o throughput dele. Aqui é caso de reset mesmo no computador. Vamos lá. Pelo menos a qualidade está boa. O meu problema é de processamento. Então, vamos adiantando, né? A teoria da transcendência dos motivos determinantes, como o nome diz, né? Ela transporta parte do fundamento para, né, coisa julgada, que não vai ser composta apenas da parte dispositiva. Então, o STF adotou isso até 2010. Hoje não está adotando mais, certo? Isso, Carlos Brito, quando foi para o STF, conseguiu dar uma mudada nesse entendimento, certo? Hoje o STF não adota essa teoria mais. E é importante ressaltar a diferença entre obter dictum, num fundamento de decisão, e ratio decidendi, num fundamento de decisão. Obter dictum, né, são, na verdade, comentários que não têm nada a ver, que não são relevantes para a conclusão, para o dispositivo daquela decisão. Ratio decidendi, como o nome diz, é a razão de decidir, né? Então, essa é a parte da fundamentação que é essencial. Gente, meu áudio também está variando. Tá, porque aqui no meu computador ele está dando uns pulinhos aqui. Então tá. Vocês estão dizendo, vamos seguindo. Né? Então, por essa teoria, né, a razão de decidir que é importante, que é essencial, ela transporia o fundamento e, junto com o dispositivo, né, faria coisa julgada e acabaria interferindo em outros casos no futuro por força dessa coisa julgada. Lembrando que a coisa julgada no controle de constitucionalidade concentrado, ela é muito forte, né? Por que que ela é forte? Eu vou desligar o vídeo, eu acho que meu vídeo aqui está computador. Ok, vamos ver agora se vai sem vídeo, né? Então, o que nós temos, então, basicamente, é que nessa teoria dos motivos determinantes, certo? O que é importante é a ratio descende. E isso é resumido aqui, ó. Vai transcender, né, a razão de decidir. Todos entenderam aí, tranquilo? Né? E lembrar a todos, o STF adotou isso desde 2010, que não adota mais. Mas Pedro Lenza faz uma observação. Pedro Lenza observa que o atual CPC, né, traz fundamento para que isso novamente seja observado e faz uma previsão de que a posição do STF deve mudar novamente no futuro próximo, certo? Então fiquem ligados em relação a isso. Então, regras específicas do processo de controle de constitucionalidade no STF. Não existe prazo recursal em dobro ou diferenciado para contestar, seja para a Fazenda Pública, Defensoria, seja quem for, né? Até porque nós, como regra, não temos atuação dessas partes lá no STF. Inexistência de prazo prescricional ou decadencial. Veja, isso é legal, né? Sempre você vai poder arguir a inconstitucionalidade de uma norma. Ah, não, mas a Constituição já tem 50 anos.
não existe prescrição, né? Então, o meu limite é 5 de outubro de 1985 para cá. E da não recepção também não tem limite. Então, na verdade, nem tem limite temporal. Não admissão de assistência jurídica a qualquer das partes, nem intervenção de terceiros. Muito embora o STF chame erroneamente, às vezes, o amicus curiae de intervenção de terceiro, mas não é intervenção de terceiro, certo? Amicus curiae não pode recorrer se for negada a participação processual do amicus que requer, não há recurso previsto, certo? Então é somente uma parte interessada sui generis. Não cabimento da desistência da ação, irrecorribilidade da decisão que declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Mas você tem esses embargos declaratórios infinitos aí. A decisão não pode ser passível de ação rescisória, né? Não vinculação à tese jurídica, né? Então, a tese jurídica que se fala aí é a causa de pedir, né? Então, o STF ele não está limitado no limite objetivo da coisa julgada, né? Ele não está limitado à causa de pedir apresentada pela parte. O STF ele pode julgar com base, inclusive, em outros fundamentos, né? Então, existem diversas exceções também ao que a gente aprendeu em processo civil em relação, né, ao que a gente consideraria como regra geral em julgamento extra ou ultra petitum, né? Então, no STF, esses limites da coisa julgada, os limites objetivos, eles acabam sendo extrapolados. Significa que o STF, às vezes, pode fazer o que a parte não pediu. Vamos para as questões de concurso, certo? Para pegar alguns termos destes que são utilizados pela doutrina, pela jurisprudência e pelos concursos públicos e, né, às vezes você fica sem saber o que é. Mas que eu acredito que essa turma aí já conheça todos estes termos. Então, questão colocada aí na tela, da Fundação Getúlio Vargas, né? Concurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para analista. O STF declarou a inconstitucionalidade da Lei X estadual que estabelecia a reserva de vagas para as mulheres nas universidades estaduais, por entender configurada a ofensa ao princípio da isonomia, né? Isso aí foi a ação de inconstitucionalidade, e onde o STF declarou essa inconstitucionalidade. Se outro estado da federação editar lei de idêntico tenor e o STF admitir o cabimento da reclamação contra a nova lei, reconhecendo atentado à autoridade da sua decisão, estará adotando a teoria, né? Só para vocês entenderem, reclamação só cabe quando viola coisa julgada do STF. Então a questão está dizendo aí, né, que teoria seria adotada para dizer que o STF não teria que julgar a lei do outro estado, que com base na lei do estado X, né, o estado Y já tem aquela lei dele como inconstitucional. Então, Tassiele já disse aí uma resposta e com vocês, né, quero aí que vocês respondam essa questão. Lembrando, né, que Tassiele pode estar errada, viu? Então, cada um responda por si.
gente, e vocês já estão com o comentário da questão, é? Ah, porque vocês imprimiram já, né, seus cabeções? Poxa, tá vendo? Por isso que eu não posso dar esse negócio adiantado. Mas eu me lembrei, eu dei por causa do resumo, né? Então tem aí, né, a resposta. Né, elementar, né, meu caro Watson? Obrigado, Tássia. Já nem perco tempo mais. Então, vamos mudar o foco. O que é inconstitucionalidade por arrastamento? Um voluntário que é inconstitucionalidade por arrastamento, também chamado de atração, inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados ou inconstitucionalidade por reverberação normativa. Tudo a mesma coisa. Me digam aí o que é. Ninguém? Tá super. Calma aí. Francilene vai falar. Bora, Fran. Isso aqui é ao vivo. Nossos patrocinadores estão perdendo dinheiro com essa pausa. Tá. Todos que responderam aí, todos que responderam aí estão corretos, certo? Pedro, Henrique trouxe a mais completa, né? Mas Tassiele está correta, né? E Luiz Rogério também. É basicamente isso, certo? Aí eu trouxe até, né? Isso aqui, ó. Deixa eu colocar lá. Um cardzinho que eu botei de jurisprudência desses dias aí do STF. Oxente. Sai daí, desgraça. Essa, não, essa. Né? O que, se você olhar aí, essa tese de repercussão geral, né, que é o tema 679, que o STF julgou dia 22 de maio, em sessão virtual do Pleno, você vai observar aqui, ó, que basicamente o STF entendeu que era inconstitucional, né, a lei infraconstitucional que exigia depósito recursal para recurso extraordinário, né, por violação àquele princípio do acesso à justiça. E aí o que, que ele diz? Olha, na verdade, entendeu que não foi recepcionada a previsão do parágrafo 1º do artigo 899 da CLT, né, sendo inconstitucional basicamente o caput do artigo 40 de 8.177. E aí sim, olha só que legal. Por arrastamento, o inciso 2 da Instrução Normativa 393 do TST. Ou seja, né, como a instrução normativa do TST está baseada, né, nesses dispositivos aí,
que foram considerados inconstitucionais ou não recepcionados, por arrastamento, ele foi considerado inconstitucional também. Olha o detalhe interessante, né? Para ser por arrastamento, significa que quem entrou com a ação não pediu a inconstitucionalidade dessa instrução normativa, né? Então, essa tese de inconstitucionalidade por arrastamento, ela permite que o STF dê um julgamento extra petitum, né? Petita, na verdade, e que considere inconstitucional outras normas pela relação aí, como foi colocada, de causalidade. Mas, repito, isso ultrapassa os limites objetivos do pedido, né? É um julgamento extra petito, certo? Mas o STF pode. Eu já vou adiantar, né? A letra certa é a C que está no comentário. Essa é a questão dos limites objetivos da coisa julgada. É um julgamento extrapetito. E a gente já comentou essa inconstitucionalidade por arrastamento no anterior e citou esse exemplo aqui. Esse é um outro caso que é o que a gente falou, né? Da inconstitucionalidade progressiva. Perceba que a resposta C aí é exatamente o exemplo que eu dei do Ministério Público. Está aí a explicação. Essa questão é interessante. Alguém tinha parado para perceber esse detalhe. Quando é que começa a valer os efeitos erga omnes da decisão que declara inconstitucionalidade em efeito concentrado no STF? É da publicação da ata de julgamento, que praticamente ocorre no dia do julgamento, ou da publicação do acórdão, que tem alguns casos no passado que demoraram anos, né? Então, o efeito erga omnes, ele passa a valer de quando? Da publicação ou da ata? Então, aí ainda, pessoal. Alô, estão me ouvindo? Resposta dessa questão aí. Agora, o detalhe interessante. E o recurso? Vale da ata ou da decisão? Ou da publicação do acórdão? Esse que é o detalhe interessante, viu? O recurso é da publicação do acórdão, aquele prazo para recorrer, que no caso, embargos de declaração, né? Tá aí, inclusive, nos comentários. Tomem cuidado com essa questão. Essa é uma outra questão interessante, né? Chamado desvio de poder constituinte, o atalhamento da Constituição, né? Consiste na tentativa de utilização de um artifício que busque suavizar, abreviar, dificultar ou impedir a ampla produção de efeitos dos princípios constitucionais, especialmente por meio do poder constituinte, reformador. Isso aí é verdadeiro ou falso?
Estão me ouvindo, pessoal? Vou voltar o vídeo aqui que eu estou sem feedback de vocês. Se voltar o vídeo vai piorar. Ah, tá. Certo. Então vamos lá, a resposta é essa. Ó. Né? A emenda constitucional 52 de 2006 foi que estabeleceu essa teoria aí, né? Ela queria aplicar retroativamente novas regras do processo eleitoral para a eleição de 2002, né? Para que dessa forma aquela norma pudesse ser aplicada na nova eleição de 2006, sem ofensa ao princípio da anualidade. Então essa emenda constitucional aí ela, na verdade, era inconstitucional, porque violava o princípio da anualidade, através de um artifício, certo? É simplesmente uma norma do legislador constituinte reformador, que é derivado, que era inconstitucional. E acharam de dar um nome bonito para ela, né? Inclusive pegando do direito alemão. Então, exatamente esse aqui foi o caso onde foi aplicado esse julgado. Certo? Todos me ouviram? Eu vou ter que ver o que está acontecendo. Aqui está com problemas de. Vamos lá. Fica olhando a imagem aqui para ver se ela vai começar a pular de novo. Então, com isso, nós terminamos. Ação direta de inconstitucionalidade, certo? E, teoricamente, passamos para ação direta de constitucionalidade. Então, o que, que acontece? Na ação direta de constitucionalidade, né, na ação declaratória de constitucionalidade, que entrou aí 5 anos depois da Constituição, a gente já viu esse histórico anteriormente, nós temos aí que ela transforma a presunção, né, de que toda norma é constitucional, porque isso é um detalhe importante, né? Já não há uma previsão de que toda norma é constitucional, para que serve essa ADC, então? Né? A presunção é relativa, é juris tanto. Né? E quando há uma decisão numa ação declaratória de constitucionalidade pelo STF, essa presunção fica absoluta. Né? Basicamente isso aí que Tassielli está colocando. E a outra finalidade, né, é evitar as discussões em questões jurídicas, basicamente de interesse coletivo, em que já está se perquirindo sobre inconstitucionalidade ou não de determinadas normas. Isso está afetando questões jurídicas fundamentais. Tanto que isso é um requisito, né, da ADC provar que a questão, né, é uma controvérsia constitucional relevante. Isso é uma exigência do pedido da ADC. Está aí o histórico, ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 03 de 93, né, o que eu acabei de falar, e a legitimidade era apenas de 4 legitimados. Com a reforma do judiciário
em 2004, com a emenda constitucional 45, passou a ser, né, passou a ser abrangendo todos os legitimados do 103. Se isso na prática é bom ou ruim, eu não entro em detalhes. Eu sei que para quem estuda foi ótimo, né? Porque quem é o legitimado? É o mesmo para todas. Então isso facilita a nossa vida. Aí Pedro pergunta: não é perigoso tornar uma norma com presunção absoluta de constitucionalidade? Não, Pedro, porque, né, essa afirmação ela pode dar impressão para a gente que isso é para sempre, né? Porque fez coisa julgada, né? Mas interessante que o STF pode mudar de opinião depois, certo? Só por isso que não é perigoso. Porque se a gente fosse adotar a teoria de coisa julgada material irreversível, aí eu concordaria com você, tá ok, Pedro? Mas o STF pode mudar a posição depois. Né? Aprendam essa regra simples e científica. O STF pode tudo, né? Que alguém não nos ouça, porque já está sendo rebelde. Imagine se ouviu dizendo isso. Os efeitos são os mesmos da ADI, né? Lembrando que aí, né, na apresentação, em alguns livros, se refere à ação direta de inconstitucionalidade genérica como a DIN, mas é bom a gente acostumar, certo? É porque eu fiquei com preguiça de mudar isso aí, né? Mas é bom acostumar com a nomenclatura que o STF usa. E o STF não usa a DIN, ele usa ADI, certo? Porque aí a gente já vai identificando essas coisas nos julgados, quando a gente está estudando. Ah, uma notícia boa, né, para todos. Hoje eu fiz o convite e consegui confirmar no dia 12 de junho, né, no MP Acadêmico Live, vai ter a participação do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, que é, né, professor da Federal, professor da UNIT, doutor em Direito e autor de livros aí de repercussão nacional, já foi professor do IELF Nacional, inclusive, e é, para mim, né, um dos melhores professores para ensinar controle de constitucionalidade que eu já vi na minha vida, melhor do que qualquer um. Né? Quem assistiu a abertura do MP Acadêmico do ano passado, abertura não foi a abertura, acho que foi a terceira, alguma coisa assim, né? Viu lá o auditório do MP lotado com a palestra brilhante dele, certo? Então, ele confirmou, vai ser a primeira live que ele vai dar na vida dele. Vai ser no dia 12 de junho, lá no MP Acadêmico. E vocês estão convidados, certo? Eu estou falando dessa especificamente, porque ele é estrela mesmo, ele está acima dos constitucionalistas padrão daqui, certo? Ele é fantástico. E ele não vai para qualquer lugar assim, né? Então vai ser para vocês terem ideia, vai ser a primeira live dele na vida dele, né? E ele topou fazer isso aí com a gente no dia 12. Ô, Bruno, eu não sou estrela, né? Eu sou aprendiz, né? Fique na sua aí, tranquilo, senão o povo vai começar a dizer que você é puxa-saco. Mas obrigado aí pelos elogios. Brincando, Bruno é gente boa pra caraca. A turma toda, no geral, né? Tirando os cabra chato, mas a turma de 60, isso, né, Bruno? Né? Uma turma de 60 alunos, como vocês, né? E pode perguntar às outras turmas. Eu não digo isso para todas, não. A turma de vocês com 60 alunos é uma turma diferenciada. A Marilis, né? A Marilis Lima é o pseudônimo de quem? Que está falando que a de sexta agora vai ser boa, né? Porque tá a Marilis Lima. Quem é a Marilis Lima?
Ah, diga, Antônio. Né? Então, a de sexta vai ser excelente, né? Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, não, mas todas vão ser excelentes. Doutor Rony é um promotor, para quem já teve oportunidade, é um promotor exemplo, né? Então, assim, quando eu penso na figura de um promotor, eu penso em Rony, né? Que é um cara que já foi procurador-geral, mas que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você já teve o contato com ele, você vai ver que isso é inversamente proporcional à vaidade dele, né? Ele não tem vaidade nenhuma, ele é muito humilde com todos. Assim como também é um parâmetro de promotor, né, doutora Eusa, que vai vir depois aí também. Então a gente já está com uma turma boa para apresentar, né? Enfim. Mas é isso aí. Vamos lá. Gente, então, o objeto da DC é lei ou ato, é ato normativo federal, certo? Alguém observou aí, né? Porque isso é uma coisa que engana a gente, porque a gente sempre trata a DC igualzinho a DI, né? Mas vocês observaram a diferença de objeto entre a DC e a DI? Isso cai no concurso? Isso, Pedro. Não tem controle de ato normativo ou lei estadual. Então, isso aqui é a coisa mais importante de ADC, por incrível que pareça. Né? Acabou a ADC, é só isso, certo? Então, na verdade, o assunto concentrado em ADI e tudo que a gente viu antes, ele vai nos permitindo, né, reduzir o escopo do que tem na frente, tá ok? Então, por hoje nós ficamos por aqui, né? Eu vou parar de gravar